Agradecer a presença do Gabriel Rapassi. A presença dele aqui demonstra o engajamento da Secretaria de Cultura aí com os trabalhos dessa comissão. Portanto, agradeço a presença. E em seu lugar, então, eu convido o Ricardo Pereira para fazer parte aqui da mesa dos trabalhos, que é coordenador de teatros e auditórios da Secretaria Municipal de Cultura, coordenadoria vinculada à Diretoria de Cultura. Muito obrigado pela presença, Ricardo. Eu vou passar então a palavra a Roberta e depois ao Márcio, e aí em seguida nós vamos abrir a palavra aqui aos presentes. Então, Roberta Amaral, presidente do Fórum de Cultura de Campinas. Bom dia a todos e a todas, né? Obrigada pelo convite aí do Vinícius, representando o Fórum. Eu acho que, vocês me desculpem, acho que a mesa não tem que estender muito, porque, ao que eu vejo, o debate já está aberto, né? E tudo que foi falado já sobre os componentes da mesa, né, toda a qualificação e todos os elogios, eu faço só relembrando, todos eles devem estar cientes. Então, só colocando que o Fórum é um local de debate sobre a cultura e a arte em Campinas e tem sido também um assunto bastante relevante em nossas assembleias, sempre sobre a conservação dos espaços públicos, né? E a recuperação e trazer isso de volta para a sociedade civil, principalmente a comunidade artística e cultural e também ao consumidor de cultura, que nós não podemos esquecer. Não só os artistas que nós temos, né? Que são os atores, são os artistas, os fazedores de cultura, como os consumidores. Se não houver o consumidor, o produto não tem a razão de ser. Então, colocar o fórum à disposição em nossas assembleias. Nós costumamos divulgar amplamente as nossas assembleias, que tem acontecido sempre no Cis Guanabara, agora um local com estacionamento, com acessibilidade, com segurança, e sempre as penúltimas quartas-feiras de todo mês. Que as nossas assembleias acontecem antes do Conselho de Cultura, que, sobretudo, o Fórum ele elege os conselheiros representantes da sociedade civil para o Conselho. Então, cabe a nós a obrigação de levar o anseio da sociedade civil para a reunião do Fórum, para a reunião do Conselho. Então, só colocar aqui à disposição, né, o Fórum de Cultura e passar a palavra rapidamente para o Márcio, para que o debate continue, que ao meu ver está aberto. Eu queria, antes de passar a palavra ao Márcio Barbado, sempre secretário de Planejamento do nosso município, eu queria aqui agradecer a presença dos seguintes assessores: do Emerson, do Jorge da Farmácia, vereador Jorge da Farmácia, da Alessandra Germano, do vereador Marcos Bernardelli, do Natanael e do Guilherme, do vereador professor Alberto, meu grande amigo e parceiro. Então, passando a palavra então ao secretário Márcio Barbado. Bom dia a todos, alguns já cumprimentei. Agradecer a deferência do vereador Vinícius, me convidar para fazer parte desta mesa. As pessoas envolvidas, o Gustavo, o vereador Gustavo Peta, a Roberta, o próprio Gabriel, são pessoas que acumulam uma experiência muito grande na cultura de Campinas e que eu tenho certeza absoluta que vão estar contribuindo. Nós estamos conversando com as pessoas certas. Claro que não perdendo o foco, né, que quem resolve, quem autoriza é o Executivo, não é o Legislativo. Mas o Legislativo tem uma função fundamental nesse processo. E minha fala não faz parte da mesa, tá? Eu já estou entrando nos debates. Eu acho que essa é a parte importante da questão. Por um outro lado, também fico contente aqui de ver alguns amigos, como é o caso do Ronald Taminoto, que é um
arquiteto urbanista que eu acompanho há muito tempo, com experiência em projetos públicos, portanto, uma pessoa muito qualificada para estar aqui. Meu amigo Eugênio Alatti também, é uma pessoa que se interessa muito pela cidade, leio todos os seus artigos que você escreve e sempre se posicionando de uma forma veemente com relação aos tratos com a nossa cidade. Ao meu colega, né, ao Giovanni, que é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer há pouco tempo e que me convidou para ser vice-presidente do Reconvivência. Relutei um pouquinho em aceitar, acabei aceitando, empurrado pelo meu amigo Eugênio Alatti, mas que me sinto honrado por isso e percebo a qualidade dos trabalhos e os posicionamentos, que eu acho que é o que vai nos levar a alguma coisa. Agora, fundamentalmente, eu acho que todo e qualquer debate e todo e qualquer projeto que a gente venha fazer na vida, ele tem que ser estruturado, viu, vereador? Vereador Vinícius. Senão os debates, eles ficam, o vento leva embora, né? E falo isso porque nós sabemos hoje que as palavras saem muito fácil da boca das pessoas, né? Mas elas, às vezes, demoram a acontecer ou muitas vezes nem acontecem. Então, eu acho que se a gente estruturar o nosso trabalho num formato onde nós chegamos a conclusões que nós vamos apoiar, né, e vamos lutar por ela, né, eu acho que o sucesso do nosso trabalho está em tese garantido, né? Evidentemente que isso passa por um processo, né, que às vezes nós falamos as mesmas coisas com palavras diferentes, né? Então precisa haver um entendimento do grupo, né, e a gente se acertar, né, vamos dizer, naquelas coisas que são comuns e botar mais foco naquilo que realmente tem que ficar resolvido e que tem opiniões diferentes e que a gente vai precisar debater para chegar a um trabalho final de sustentação dessas questões. A Tereza, que está lá em cima, ela tem uma posição muito forte com relação, ela sabe o que ela quer, e eu tenho certeza que ela vai defender, né, o projeto, até por um laço de família, mas a gente percebe que não é só um laço de família, porque ela não se interessa só pelo teatro, ela se interessa por Campinas, e tem mostrado isso e tem dedicado o seu tempo. E acredito muito nisso, no envolvimento público, né? Acho que todo homem que está revestido de um cargo público, ele tem que ter a consciência que ele tem que ouvir, né? Que ele está ali para fazer o que a maioria pensa de bom para o nosso município, né? Eu acho que isso cada vez mais está se fortalecendo e eu acho que nós vamos conseguir avançar muito nessas questões. Agora, com relação à questão do valor, né, 30, 50, 100, 200, sinceramente a mim não me interessa. Eu, particularmente, sou um defensor de que projeto público, todo e qualquer projeto de equipamento público tem que ser o melhor. Ele tem que ser o melhor, porque ele é muito solicitado. A qualidade dos materiais, eu me lembro, na minha passagem como secretário de planejamento da cidade, quando acompanhava o recebimento de algumas obras e que eu não era responsável por aquilo, eu fui um crítico, né? Então, contrapartidas onde se entregavam projetos, por exemplo, vou dar um exemplo, acho que a gente tem que citar, né? Estamos falando disso, aquele Parque das Águas. Aquilo é uma aberração, gente. Aquilo é uma vergonha, aquela obra. Aquilo botaram lá, em termos de insumos da construção civil, que há de mais barato, tudo mal feito, né? Eu acho que cidade nenhuma mais merece e pode concordar com isso. Então o valor, eu acho que ele é irrisório, ele tem que ser correto, né? Como tem sido dito aqui, nós queremos acompanhar, né, para ver se está certo, se está correto o valor, se é o melhor, se é a melhor técnica a ser aplicada naquilo, porque as obras públicas têm que durar, né?
Eu particularmente conheço uma boa parte do mundo e me interesso muito por cultura, né? É uma questão, é um hobby meu, pessoal. E me apercebo que em vários países eles dão uma importância muito grande. Você visita equipamentos públicos que foram feitos há 200 anos e está perfeito, né? Por que disso? Por que que o Museu do Ipiranga está despencando a fachada, né? E ninguém faz nada, né? Caindo. Então, são coisas que são extremamente complicadas. Mas eu queria dizer um pouquinho mais, né? Quando também passei pelo serviço público, eu tive a oportunidade de coordenar o plano diretor da cidade de Campinas. É a obra maior de direcionamento do crescimento de uma cidade, crescimento esse que impõe uma qualidade, uma sustentabilidade, né? E lá nós dedicamos um capítulo inteiramente especial à cultura. Portanto, existe uma lei de proposição do que se deve fazer com a cultura, né? Então, são coisas que nós temos uma lei maior para que a gente se apoie nisso. E ainda fazendo já uma proposta de encaminhamento ao nosso deputado Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado pela minha promoção. Bastante vereador, agradecido aí pela tua vereador, desculpa. O vereador Vinícius, o Vinícius é um amigo que eu conheço há muito tempo, né, e sei das propostas dele, das intenções dele. Eu acho que ele deve chegar mais do que a deputado. Bom, mas a minha proposta, vereador, é a seguinte: é que se promova aqui nessa Casa de Leis, né, uma lei em relação às contrapartidas, né, do município. Porque hoje contrapartida no município, pasmem os senhores, é para infraestrutura. Porque muitas dessas contrapartidas, elas são assinadas e são perdidas pelos gabinetes, pelas gavetas dos gabinetes. Até há pouco tempo atrás não existia um controle das contrapartidas de governo. Contrapartida é o seguinte: o indivíduo quer fazer um empreendimento na cidade, a prefeitura diz o seguinte: olha, você pode fazer desde que você faça essa ponte, que você asfalte isso, que você cuide dessa área de preservação, e se estabelece um valor para aquilo e um prazo para que aquilo seja feito. Então, isso na cidade, a cidade tinha muita dificuldade em tratar com a gestão e controle dessas questões. Então, a minha proposta é que também exista algo que vá para a cultura, né? Leis que garanta que a contrapartida seja aplicada na cultura. Eu não queria falar fundo, né? Porque fundo é um negócio tão preocupante. Eu acompanhei alguns fundos, né? E quando herdei a secretaria, encontrei lá um fundo de meio ambiente, um valor extremamente considerável depositado, que tinha sido emitido alguns cheques na época só para pagar despesas de papel, de caneta, essas coisas de materiais, quer dizer. Então, fundo é um negócio meio complicado. Eu acho que essas contrapartidas, elas têm que ser direcionadas, a legislação tem que direcionar para que as empresas, elas cumpram, elas contratem, elas assumem a condição de entrega do prazo, mas nós sabemos que não é só isso. Nós temos questões tão relevantes quanto essas, que são as questões de custeio, porque a partir do momento que você entrega um equipamento público, você precisa garantir o custeio. E essas são as grandes dificuldades dos nossos governos, né? E eles têm dificuldade muito grande de superar isso, até por questões financeiras, porque vão se criando despesas, e a arrecadação, você não pode aumentar mais os impostos que você cobra, porque ninguém suporta mais, né? Eu estava vendo outro dia um secretário, um indivíduo de governo que foi a um determinado secretário que cuida dessa área, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos promover um concurso público porque nós estamos precisando de funcionário. E o secretário, uma pessoa da iniciativa privada, muito tarimbado, ele disse assim para o funcionário de carreira:
Você sabia que quando você cria um cargo público, você está preso a ele há 50 anos? Então, aquela despesa fica 50 anos, mais ou menos, presa. Porque a pessoa se aposenta, tem que pagar aposentadoria, aí ela passa para o Oriente Eterno, aí vem os filhos ou a esposa que herda aquela aposentadoria e o município fica pagando isso. Então, antes de se contratar um concurso público, palavras do secretário, nós temos que ver a possibilidade de fazer um remanejamento, uma readequação, trabalhar em capacitação com os que já existem. Então, senhores, eu particularmente me sinto honrado em estar aqui. Acredito sinceramente no sucesso de todo e qualquer empreendimento público com a parceria da iniciativa privada. Os empresários, de uma certa forma, hoje estão muito abertos a essas questões, a adotar essas questões, de uma forma também de desonerar o poder público. Mas, fundamentalmente, essa questão da participação é que eu acho mais importante. Então, vereador, fica essa proposta em relação à criação de leis que as contrapartidas de grandes empreendimentos terão que ser voltadas à cultura da nossa cidade. Era isso nesse momento, para poder abrir a palavra para as outras pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Márcio Barbado.